O Brasil é um país de dimensões gigantescas, com florestas que parecem infinitas, cidades que respiram história e um povo que carrega em sua essência mistérios e curiosidades que poucos ousam explorar. Mas o que você vai descobrir neste vídeo vai muito além do que está nos livros ou nas aulas de história. Estamos falando de fatos que foram esquecidos, escondidos ou simplesmente ignorados, histórias que desafiam o senso comum e que provavelmente vão mudar a sua forma de enxergar o Brasil. Prepare-se, porque algumas dessas revelações vão surpreender, outras vão deixar um arrepio na espinha, e todas elas têm uma coisa em comum: são reais. O primeiro fato que muitos desconhecem é que o Brasil já teve uma capital secreta, um lugar que poucos brasileiros sabem que existiu. Antes de Brasília se tornar a capital oficial em 1960, houve um projeto secreto do governo chamado Cidade Modelo, uma tentativa de criar um local estratégico para proteger o governo e os arquivos nacionais em caso de guerra ou conflito internacional. Localizada em uma região do interior de Minas Gerais, a cidade contava com planos de ruas subterrâneas, abrigos secretos e depósitos de documentos sigilosos. Poucos registros sobreviveram, e a maioria dos documentos foi destruída ou escondida. Pesquisadores que tentaram localizar vestígios desta capital secreta encontraram apenas mapas antigos e relatos fragmentados de moradores locais, que afirmavam que, à noite, luzes estranhas surgiam em lugares onde não havia construções. A história permanece envolta em mistério, e até hoje ninguém sabe exatamente se os planos foram totalmente abandonados ou se algo permanece escondido nos subterrâneos daquela região. O segundo fato: além dos fatos que já mencionamos, o Brasil ainda esconde outros segredos que poucos se atrevem a investigar. Nosso sexto sentido nos alerta de que há histórias que simplesmente não foram contadas, ou que foram deliberadamente esquecidas ao longo do tempo. Muitos desses relatos atravessaram séculos, sobrevivendo apenas nas memórias de pessoas mais velhas, em documentos antigos que jamais ganharam notoriedade e em tradições que permanecem vivas, embora ocultas. A riqueza do país vai muito além de sua geografia ou cultura popular. Ela se esconde em detalhes que desafiam a lógica, a história oficial e, às vezes, a própria percepção humana. Um desses fatos pouco conhecidos envolve a existência de cidades fantasmas no Brasil, que não aparecem em mapas oficiais. Em algumas regiões do interior, especialmente na Serra do Espinhaço e no sertão nordestino, há pequenas vilas que surgiram no auge do ciclo do ouro e da mineração, mas que desapareceram misteriosamente sem deixar registros claros. Os moradores locais contam histórias de famílias inteiras que se mudaram para essas localidades, construíram casas, escolas e igrejas, e desapareceram de forma súbita, sem explicações plausíveis. Quando pesquisadores tentaram mapear essas cidades, encontraram apenas ruínas cobertas pela vegetação e inscrições enigmáticas nas paredes de pedra, algumas delas com símbolos que lembram antigos códigos indígenas ou europeus. Esses locais continuam sendo um enigma histórico, um lembrete de que nem tudo que é construído sobre a terra permanece visível ou registrado oficialmente. Outro fato surpreendente envolve o interior da Amazônia, onde existem árvores milenares que guardam segredos além de sua aparência impressionante. Pesquisadores que estudaram algumas espécies descobriram que certas árvores têm padrões de crescimento que não podem ser explicados apenas por fatores ambientais. Algumas delas apresentam anéis que registram eventos climáticos ou geológicos que ocorreram há milhares de anos. Outro fato fascinante sobre o Brasil envolve a riqueza geológica do país, que vai muito além das tradicionais minas de ouro e ferro conhecidas. Em regiões remotas de Minas Gerais e Goiás, pesquisadores descobriram formações minerais incomuns, algumas das quais contêm elementos raros e, até hoje, pouco estudados. O mais intrigante não é apenas a raridade desses minerais, mas o comportamento estranho que apresentam. Algumas pedras emitem pequenas descargas elétricas, outras parecem alterar levemente a percepção de luz ao seu redor. Moradores locais relatam que, ao se aproximarem de algumas dessas pedras, sentem vertigens ou uma sensação estranha de presença, como se estivessem sendo observados. Cientistas ainda não explicaram completamente esses fenômenos, e grande parte das formações permanece inacessível, guardando mistérios que podem transformar o entendimento geológico do país. No litoral brasileiro,
há praias e falésias que escondem segredos históricos e naturais pouco conhecidos. Em alguns trechos isolados do Nordeste, existem cavernas submersas que só podem ser acessadas durante a maré baixa. Nessas cavernas, exploradores encontraram inscrições antigas, desenhos de animais extintos e artefatos que sugerem que povos antigos ocupavam a região muito antes do que a história tradicional relata. Alguns arqueólogos defendem que essas descobertas podem alterar o conhecimento sobre a ocupação do Brasil e o desenvolvimento cultural das civilizações que habitaram o território. Além disso, pescadores locais afirmam que, durante a maré cheia, podem ouvir sons que parecem cânticos ou vozes vindas de dentro das cavernas, fenômenos que a ciência ainda não conseguiu registrar de maneira definitiva. Outro fato pouco conhecido está relacionado a eventos astronômicos que ocorrem no Brasil de forma rara, mas impactante. Em regiões do interior, como o Pantanal e o Cerrado, observadores relatam aparições de fenômenos luminosos no céu, com movimentos que não se assemelham entre os aspectos menos conhecidos do Brasil. Existe um fenômeno que poucos ousam explorar. Regiões do país onde o tempo parece se comportar de maneira diferente. Moradores de algumas localidades isoladas, como o sertão do Nordeste e certas áreas da Amazônia, relatam experiências em que dias inteiros passam rapidamente, ao contrário, onde algumas horas parecem intermináveis. Cientistas ainda não conseguiram explicar totalmente essas percepções, mas há indícios de que fatores geográficos, climáticos e até magnéticos possam alterar a percepção humana do tempo. Para aqueles que vivenciam essa sensação, é impossível não sentir que o Brasil guarda dimensões e realidades que vão muito além do que percebemos diariamente. Outro fato intrigante envolve os rios brasileiros, que escondem não apenas segredos naturais, mas também históricos e arqueológicos. Pesquisas em afluentes pouco explorados do Amazonas revelaram objetos antigos submersos que podem ter pertencido a civilizações desconhecidas. Alguns registros indicam a presença de utensílios de metal, cerâmica e até estruturas de pedra que parecem formar canais ou construções submersas. Moradores locais contam histórias de barcos que desapareceram misteriosamente em certas regiões e retornaram dias depois, como se o rio tivesse sua própria vontade. Cientistas e historiadores ainda tentam decifrar essas descobertas, mas o mistério permanece, sugerindo que a história do Brasil não está apenas na terra, mas também nas águas que cortam seu território. O Brasil também possui fenômenos naturais raros que confundem até mesmo os especialistas. Um deles ocorre em regiões do Pantanal e do Cerrado, onde luzes estranhas surgem no horizonte à noite, movendo-se de maneira inteligente, como se fossem guiadas por consciência própria. Testemunhos de moradores locais descrevem essas luzes como pequenas esferas coloridas que aparecem sem padrão, às vezes formando círculos ou padrões geométricos. Alguns cientistas acreditam que possam ser